34 bilhões de reais. Se eu colocasse esse valor para você agora, você jogaria no lixo? Você jogaria fora 34 bilhões de reais? Melhor, se você soubesse que está perdendo nem isso, apenas 1 bilhão, você ficaria preocupado? Pois bem, é isso que está acontecendo com o varejo brasileiro. Está perdendo 34, quase 35 bilhões de reais no ano por perdas de produto. E eu não estou falando de não alcançar algum tipo de faturamento ou de uma estimativa de faturamento. Estou falando de perda. Quando você tirou dinheiro do caixa, pagou por aquilo e perdeu. Tem um estudo feito pela Associação Brasileira de Prevenção de Perdas e a KPMG que trouxe esses valores e que, aliás, faz uma pesquisa anual sobre os valores de perdas dentro do varejo brasileiro. E antes de continuar esse vídeo, eu preciso deixar claro que não tem nenhum tipo de associação minha com essa associação ou com a KPMG. Eu resolvi realizar esse vídeo depois de ler essa notícia de ter 34 bilhões em perdas no varejo, mas gostaria de parabenizar a associação e também a KPMG porque ao analisar o documento está muito bem detalhado. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em varejo, participou dessa pesquisa empresas de artigos de esporte, atacado e atacarejos, calçados, construção e lar, drogarias, eletromóveis, informática, Magazine Nacional, Magazine Regional, moda, perfumaria, supermercados convencionais e mercados de vizinhança. E por que eu resolvi ler aqui? Porque nós temos empresas de diversos segmentos e ramos do varejo que contêm perdas. Perdas sobre esses produtos. Eu estou falando da ordem de 34 bi. É muito dinheiro. É difícil para a gente colocar até na calculadora isso. É um valor muito expressivo de perda. E como eu falei anteriormente, eu não estou falando de uma estimativa. Eu deixei de faturar 34 bi. Não, eu perdi realmente dinheiro perdido, 34 bi. E aí quando a gente dá uma olhada, eu comecei a realizar a leitura e montei um documento aqui com resumo para trazer até no vídeo para vocês. Eu peguei também os valores de 2021 e de 2022 e 2023. Em 2021, teve uma perda de 23 bilhões. Depois, em 2022, 32 bilhões. Em 2021, vale ressaltar que nós tivemos uma pandemia, teve a pandemia. Depois, 2022, teve um crescimento das perdas. E em 2023, 35 bi de perda de produto. De perdas dentro do varejo. E o que eu quero colocar aqui, que a primeira coisa que muitas pessoas, ao analisar esse relatório, pode pensar é, bom, se está realizado a perda dentro do varejo, pode estar realizado a furtos no varejo. E sim, o relatório ele traz furtos, mas também traz outros fatores de influência dessas perdas. E é aí que está o problema que eu quero colocar aqui com vocês. Porque quando nós pegamos aqui, nós temos 16,62 de furto externo, 5,05 de fraude, aí depois nós temos de... Deixa eu até colocar aqui um pouquinho para cima para ficar fácil de ler. Depois nós temos furto interno 6,77. Depois fraude de terceiro interno 2,27. Quando eu pego esse relatório e olho, 16, 6 mais 2, beleza, eu tenho uma expressividade ali de algum tipo de furto ou de algum problema dessa classe, 6,67 mais 2,27. Eu estou falando de 25,66% de perda por algum tipo de roubo, alguma coisa errada, vamos colocar assim. Mas o buraco é mais embaixo. Se eu tenho 25% menos 100,
Eu estou falando de 74,34% de problemas de gestão, de problema de gerenciamento. Dá uma olhada aqui, ó. Quebra operacional 28,73%. Produto fora do prazo pode estar aqui englobado. Produto que teve avaria, não verificou no recebimento e depois o produto estava avariado, não pode entregar para o cliente. Produto que quebrou dentro do estoque, teve queda, amassou, fora do prazo, não dá para consumir. E depois eu tenho aqui embaixo, ó, 9,61 de erros de inventário. Muito provavelmente aqui nesse erro de inventário é a questão de eu achar que tem um produto no estoque e não tem. Lá no sistema está mostrando que tem uma quantidade no meu estoque, mas na verdade não tem essa quantidade fisicamente. Eu tenho no sistema, mas não tenho físico. Quando eu arredondo esse número, 9,61, vamos arredondar para 10%, 10% de 35 bilhões, 3,5 bilhão por erro de inventário. Por problemas de inventário. É um número muito expressivo. Quando eu vou e aglutino 74% vai dar 35 vezes 0,74. Eu estou falando de cerca de 26 bi por falta de gerenciamento, por problemas na gestão. Não ter uma visualização da demanda, não ter um bom planejamento, não ter um planejamento de compras, não tem compras assertiva e principalmente não tem gestão de estoques. Um dos principais atributos que o artigo colocou, e ele faz uma página muito bem descrita isso, é a falta do gerenciamento de estoque. Porque muitas vezes no varejo, o gerenciamento de estoque, a gestão de estoque é levada de maneira simples. Ela tem que entrar o produto e armazenar, depois expedir. Só que é um ponto essencial. E é isso que você precisa entender dentro do varejo. Porque senão o resultado é esse. 26, quase 27 bi de perdas por falta de boa gestão. É claro que eu estou falando de diversos segmentos e diversos ramos, mas coloca na tua empresa. O quanto não está perdendo é perda, perder dinheiro do bolso, perder dinheiro da empresa por gestão que não é assertiva, por problemas na gestão, por falta de capacitação, por falta de treinamento, por falta de tecnologias, por não entender a complexidade da cadeia de suprimentos do varejo. Desde o recebimento do material, a seleção de fornecedores, tudo isso. A cadeia de suprimentos do varejo, ela, para mim, na minha visão, é a primeira que recebe o impacto de todo o mercado. É ali que eu vou ver as oscilações frente à economia, retração ou não, se algum evento aconteceu, se tem sazonalidade, fator climático, fator econômico, fator político, toda essa interferência ela bate primeiro no varejo e depois o varejo espelha isso para a indústria. Por isso eu preciso ter um varejo que tem aquilo que nós estamos vendo muito, Japão e Estados Unidos, que é a supply chain de resiliência, resiliente frente às mudanças do mercado. Dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui. A complexidade da cadeia de suprimentos do varejo. E aí você começa a entender por que o varejo no Brasil tem sofrido tanto. Porque não está enxergando a complexidade da sua cadeia. Não está enxergando a complexidade da supply chain. E aí não faz nem o arroz com feijão. E não consegue evoluir. E o resultado é esse. Não é nem aumento do faturamento, não é nem perda de faturamento. É perda de dinheiro que já estava ali investido. Comprei o produto, não vendeu, não performou, não girou. Comprei o produto, venceu dentro do estoque. Comprei o produto, era um produto de tecnologia, enfrentou defasagem. Um exemplo? iPhone 16 está sendo lançado. O que acontece com o iPhone 14 e 15? E você sabe muito bem, defasagem de preço é tecnologia defasada. Tem um novo na frente, tem novo lançamento. Isso acontece com diversos segmentos também, não só em smartphone.
Quando eu falo da complexidade da cadeia de suprimentos, da supply chain do varejo, eu preciso entender que em um varejo, em um segmento, em uma unidade muitas vezes, eu tenho diversos fornecedores. Por que não está pegando a caneta aqui? Ó? Diversos fornecedores. Eu tenho fornecedores de diversos tamanhos, diversos segmentos. Olha um segmento do varejo: supermercado, atacado, varejo alimentar. Quantos laticínios não existem? Quantos fabricantes de manteigas, de iogurte? Quantas marcas de arroz nós temos presente? Se nós formos para o ramo farmacêutico, esportivo, eletro, a mesma coisa. São diversos fornecedores de diversos tamanhos, com diversos mercados. Aí eu vou para o produto, eu tenho diversos tipos de produtos, muitas vezes presentes em um varejo. De diversos tamanhos, de diversos segmentos. Produtos de marcas diferentes. Muitas vezes eu tenho um produto com a mesma finalidade. Finalidade muito parecida. Um exemplo, uma televisão, um detergente, são finalidades muito parecidas. Mas aquele mesmo produto conta com diversas marcas, diversos modelos. Eu tenho a televisão de 32, de 48. Eu tenho detergente de coco, o detergente neutro. Eu tenho diversos tipos de produto, com diversas nuances de diferenças e diversas marcas. Então, tudo isso é um mundo dentro do varejo da operação. E não bastasse isso, eu tenho os clientes também. Opa, eu tenho clientes de diversos segmentos. Eu tenho clientes com classes sociais diferentes. Muitas vezes o mesmo varejo atende classe C, B, A. Muitas vezes o mesmo varejo tem lojas e unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. E são culturas diferentes dentro do Brasil, maneiras de pensar, fatores climáticos. O fator clima influencia muito na decisão do consumidor. A sazonalidade influencia muito na decisão do consumidor. Então começa a perceber o mundo que eu tenho para gerenciar quando eu falo de um varejo. E aí, outro ponto: qualquer coisa que acontecer aqui nesses fornecedores, como uma crise, alguma mudança tributária, alguma mudança dentro da cadeia daquele fornecimento, isso vai interferir diretamente no varejo. E o contrário também. Se eu tenho qualquer mudança no consumidor, mudança de classe social, avanço econômico, mudança tecnológica, qualquer uma mudança, isso vai também influenciar o varejo. Então, se eu não tenho uma visualização das duas pontas e um entendimento das duas pontas e da complexidade desse varejo, o resultado é esse: quase 35 bi de perda. Tirando furto, a gente cai ali para 25 bi de perda. Nossa! Olha o valor, é 25 bilhões que poderiam estar sendo investidos em abertura de novas unidades, investidos em novas tecnologias, em marketing, propaganda, em contratação. Mas está sendo perdido porque não está tendo um bom gerenciamento do recurso. Quando eu falo em cadeia de suprimentos, em supply chain do varejo, eu quero que você observe esse gráfico aqui, na verdade, essa ilustração que eu fiz. Eu tenho o planejamento, compras, estoque e demanda. Óbvio que eu tenho nessas fases o transporte, mas nesse momento eu quero falar sobre esse gerenciamento do planejamento da compra do estoque e da demanda. Porque muitas dessas perdas que foi listada nesse estudo está ligado ao mau gerenciamento. Erro de cadastro de produto 3,31%. 10%, 3% de 35 milhões, vamos ver. 35 vezes 3%, 1 bi, só porque cadastrou o produto errado. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Quando eu falo na cadeia de suprimentos aqui, nessas fases, eu quero que você enxergue a importância delas.
O planejamento é etapa essencial, é ponto de partida para a supply chain de todo e qualquer negócio, principalmente do varejo. Se eu estou falando que eu tenho todas essas variáveis, desde fornecedor, produto e cliente, eu tenho que ter um planejamento muito assertivo. Principalmente eu preciso ter um planejamento. Se eu não vou fazer a construção de um bom planejamento, já começa errado. Até porque o varejo, olha a nuance do varejo. O cliente ele chega lá para comprar, vamos colocar loja física. Não dá para eu falar para o cliente o seguinte, ó, espera 30 dias a fábrica produzir, mais 10 dias de transporte, aí o produto está disponível para você. O que pode acontecer? Esse cliente vai lá no concorrente. Pior ainda se for online. Porque ele está a um clique de ir para outra loja, para outro marketplace, para outro e-commerce. A um clique. Não tem no site que ele quer, ele vai para outro. Ele vai encontrar o produto que ele precisa para sanar as necessidades dele. E aí, se eu não tenho um bom planejamento, eu não tenho um produto disponível. E aí eu preciso ter o produto na gôndola, em exposição, porque se não tem o produto em exposição, não vai vender. Se eu tenho um produto guardado no centro de distribuição, no armazém, ou se nem comprou, se está no fornecedor ainda, como o meu cliente vai chegar lá e vai comprar esse produto? Olha o problema. O contrário também é verdade. Se eu tenho um estoque em excesso, não vai ter saída. Vai ter estoque parado, perda do capital. O planejamento, ele é a partida, porque depois eu tenho a parte de compras também. Quem compra bem, vende bem. Não consigo, o pressuposto inicial, eu não consigo ter um bom preço final, um preço de venda, se eu não sou competitivo lá na compra. Se eu não tenho uma boa negociação, uma boa compra. Como que eu vou montar um preço final competitivo? E aí tem outro ponto. Não adianta eu ser extremamente competitivo na compra, ter um bom poder de negociação e de persuasão, se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho os dados para trabalhar, se eu não tenho assertividade. Quer um exemplo? Eu começo a negociar um produto, faço uma excelente negociação, consigo um excelente saving, um excelente desconto, coloco o produto para dentro de casa, só que o produto não tem giro. Se é um produto de data de validade, vai vencer. Muitas vezes eu tenho que vender abaixo do valor. Ou se é um produto com uma temporada tecnológica, vai passar, vai ficar obsoleto. O que adiantou a boa negociação? Na verdade, se perdeu, para falar a verdade, tempo e energia negociando em um produto que vai ficar parado, que não vai ter giro. Então não adianta eu ser extremamente estratégico na minha negociação se não tem assertividade. Se eu não tenho os dados necessários para a tomada de decisão. Se eu não tenho assertividade naquilo que eu estou comprando. Muito disso baseado, primeiro, na extração desses dados, na análise desses dados e também no planejamento. Até porque depois que isso entra no estoque, eu tenho que ter uma boa gestão e visualização analítica do que está girando nesse estoque, onde está sendo armazenado, do recebimento. Se o recebimento tem etapas de bloqueio para produto perecível, produto com prazo de validade, produto com avaria, porque muitas vezes o problema nasce lá no recebimento. Recebeu o produto avariado, não tem as tecnologias necessárias, não tem o processo necessário para fazer o bom recebimento desse produto, para fazer a análise desse produto. E aí depois eu coloco para dentro de casa. Aí dentro de casa o produto fica dentro do estoque, eu não sei quando abastecer a loja, eu não sei quando colocar em exposição, não tem essa dinâmica. Muitas vezes não se sabe o que tem guardado no depósito, a quantidade, o prazo de validade. O depósito está uma bagunça, não consegue achar o material que precisa. E aí isso cai lá na demanda também, porque isso vai influenciar diretamente a demanda. E outro ponto, se eu não tenho essa análise da demanda, do que está saindo nesse varejo, principalmente no varejo que eu preciso ter tomada de decisão rápida. Porque se meu cliente mudar o gosto, se meu cliente mudar o fator, se mudar o clima, se choveu, se fez sol, se é calor, é verão,
Eu preciso de decisão rápida para abastecer essa unidade. Porque se não passa o tempo certo, o tempo correto, não adianta eu abastecer. Se é um feriado, se é uma Black Friday. Eu preciso ter rapidez na tomada de decisão, porque senão passa o time. Varejo é muito de time. Passou o time, já era. Então eu preciso dessa boa gestão da demanda para ter assertividade lá na operação. E até porque, se eu tenho uma boa gestão dessa demanda e uma identificação do que está acontecendo, das oscilações de demanda, tem empresa que trabalha com média ainda. E aí depois não entende porque na Black tem ruptura de estoque de alguns produtos e dos outros tem excesso. Que está trabalhando com média e não considera sazonalidade, não considera Black, não considera feriado. E até porque é a demanda depois que vai gerar novamente esse planejamento. Percebe que eu entro num ciclo? Planejo, compro, estoque, demanda. Volta, planeja, compra, estoque, demanda. É quase um PDCA. É quase um PDCA. Isso se torna um ciclo. Só que o que acontece? Se eu não tenho essa boa visualização dentro do meu varejo, da minha cadeia de suprimentos, é óbvio que eu vou sofrer com ruptura de estoque. Antes de continuar, eu quero te convidar a participar do nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente passa dica diariamente. Dicas sobre supply, sobre estoque, sobre compras. Pessoal, quando eu não tenho essa boa visualização da supply chain, fica muito difícil eu ter tomadas de decisões. Eu não posso guiar a minha supply, guiar o meu estoque, guiar a minha compra de forma superficial. Eu preciso manter em treinamento, em capacitação, em investimento de tecnologia a minha operação. Tem muita empresa que ainda enxerga a supply chain, a operação, como custo. Mas eu não consigo atingir o faturamento que eu preciso se eu não investir nessa área. E principalmente, olha isso daqui. 34 bilhões de perda. Muitas vezes você está injetando dinheiro no varejo, injetando e não está verificando os buracos que estão se abrindo dentro da sua operação. Um buraco de um rombo de 34 bi no varejo nacional. Por quê? Às vezes está tão focado no faturamento e tem que focar, mas no marketing, na venda, na publicidade, e não está vendo o buraco operacional pela falta de capacitação, de treinamento, de investimento, de tecnologia, de observação, de estruturação da cadeia de suprimentos. Eu não posso enxergar o compras só como um agente de eu tenho necessidade de repor o varejo e eu preciso de um comprador para ir lá e verificar os fornecedores. Não, é um agente extremamente estratégico no negócio. De negociação, de equilíbrio do caixa, de equilíbrio do estoque. O estoque é outro agente estratégico porque ele vai sentir o que está acontecendo. As oscilações que estão acontecendo. O momento certo de repor e de não repor. E isso influencia diretamente as margens e o fluxo de caixa da empresa. E até evitando essa perda, esse rombo de 34 bi pela falta do bom gerenciamento. 25 bi pela falta de gestão. Vamos tirar o problema do furto. 25 bi pelo problema de gestão. Muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro. Não é a falta de dinheiro, é a falta de visualização do que está acontecendo. É a falta de gestão. E gestão de operação. Gestão de chão. Para ter tomada de decisão estratégica sobre o negócio. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Por favor, curta esse vídeo que eu sempre esqueço de pedir para vocês curtir, mas é muito importante, tá? Deixa seu like. Eu vejo que muitas pessoas assistem e não deixam o like. Deixa o like, inscreva-se no canal agora mesmo e compartilhe o vídeo. Nós precisamos subir os números de inscritos desse canal. E eu conto com você. Então compartilha o vídeo do nosso canal. Até o nosso próximo vídeo e o nosso próximo encontro.